Olá pessoal, eu sou o Michael e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a medicina alternativa. Ela é uma sabedoria ancestral ou é uma questão de ciência? Então, bora pro vídeo. Bom, pessoal, antes de iniciar então aquele recadinho básico, é possível se inscrever no canal e deixar um like, isso vai ajudar bastante a ter esse crescimento aqui dentro do YouTube. Nós temos feito essa série de vídeos aqui sobre tratamentos alternativos, questão de homeopatia, chás e tudo. E a gente vai discutir hoje se essas plantas medicinais, elas são uma questão de sabedoria ancestral ou elas têm embasamento científico. A gente pode perceber então que essas plantas medicinais, elas sempre estiveram na utilização na cultura popular, ao redor do mundo, em diferentes idades, com uma variedade de tratamentos para tratar doenças, em questão de bem-estar. É uma prática ancestral, dependendo se você acredita na questão da evolução ou do criacionismo também, os dois passaram por a utilização dos chás. Então, eles foram se postergando e são utilizados ainda nesse contexto atual. As pessoas têm tratamentos mais naturais que elas procuram, como plantas medicinais, a questão da homeopatia. E, claro, isso tem uma questão de que muitas vezes pode fazer bem, às vezes pode fazer mal, depende da condição que a dose e a pessoa está utilizando. Então, o que são a utilização dessas plantas medicinais na cultura popular? Diversas partes do mundo, então, especialmente em comunidades mais rurais, mais tradicionais. Esse uso de plantas medicinais é parte integrante da vida cotidiana. Os saberes sobre as propriedades curativas das plantas são passados de geração para geração, isso como uma forma de repertório de conhecimento sobre como as plantas podem ser usadas, qual tipo de planta é melhor para qual tipo de doença ou condição de saúde. Isso é muito comum se observar também em questões aqui no Brasil de aldeias indígenas que passam de tempos em tempos o cacique muda, então passa as informações, mas também tem outros lugares no mundo que são utilizados em épocas passadas, não são utilizados agora. No Brasil aqui a gente tem algumas plantas que são muito mais conhecidas, como a camomila, erva cidreira, o alecrim, o guaco e o boldo, são utilizados para livrar sintomas aí variados como insônia, ansiedade, dor de estômago, problema respiratório e até mesmo questão de infecção. E cada região pode ter uma planta diferente e mais específica para determinada questão, Por isso que a gente diz que, às vezes, a biodiversidade, as plantas que a gente tem na natureza, elas são uma farmácia popular de uma certa forma assim, E cada planta vai ter uma determinada característica e um valor em relação a esse tipo de tratamento. Mas existe um tipo de ciência, alguma questão mais tradicional que a gente pode, ou científica que a gente pode falar das plantas medicinais, Embora, então, esse uso de planta medicinal ele seja uma prática antiga, amplamente difundida, a ciência moderna tem feito pesquisas e estudos para demonstrar essa eficácia e segurança desses medicamentos mais naturais. E com o avanço das pesquisas científicas, foram observados muitos benefícios atribuídos a essas plantas, O trato de substâncias bioativas, e algumas questões que foram incorporadas também aos próprios medicamentos. Um exemplo da camomila, que ele é amplamente conhecido pela ciência por suas questões de calmantes e anti-inflamatórias. Diversos estudos confirmam que ela pode fazer o alívio dessa questão da ansiedade, da questão da insônia, redução de dores de leves a moderadas. O guaco, popularmente conhecido para tratar a tosse, assim como outros chás também utilizados para outros tipos de problemas de saúde. Só que, entretanto, nem todas essas plantas têm um respaldo científico robusto. Essa questão de ciência e saberes populares, ela sempre vai ficar brigando ali para ver quem é que tem mais razão e tudo, Porque muitas das propriedades atribuídas a elas não foram totalmente comprovadas em estudos, que são feitos em controlados, feitos em ambientes de utilização de ensaio, tubo de ensaio, todos esses processos de reação em animais, Agora faz tanto teste mais em animais, mas tinha época que se fazia. Então não significa que os benefícios que a planta realmente diz que vai causar elas podem ser feitas. Então, aí isso sempre vai ser tema de ficar sendo feito. Por exemplo, determinado chá é bom para curar a diabetes. Aí vem a ciência e diz, não, esse chá não cura diabetes. Esse chá não tem princípio para curar diabetes. O que aconteceu é que a pessoa pode ter se curado em função de outra coisa que o corpo dela tenha passado. Aí o cara vai dizer, não, a ciência está errada, o chá cura. Então é sempre essa troca de acusações entre ambas as partes. Mas a gente tem que levar em conta que a sabedoria popular, ela é uma ciência, Isso é um encontro necessário. Porque, querendo ou não, esse saber popular, ele pode oferecer várias visões, Claro que
sobre as plantas medicinais vão ser diferentes dos tipos de observações que vão ser feitas, mas a cultura popular tem muito a ensinar sobre os usos tradicionais das plantas, enquanto a ciência pode validar e aproximar esses conhecimentos e garantir o uso eficaz. Então, a gente não tem que ter essa questão de um brigar com o outro. Só uso planta, só uso medicamento que a ciência produz. A gente tem que ter o combo ali. As plantas são importantes, os medicamentos são importantes, mas por que a gente não tenta usar os dois para estar observando essa questão? E aí tem um exemplo que eu estava observando aqui, que é da arnica, que é amplamente utilizada para aliviar contusões e dores musculares. Estudos científicos, então, têm confirmado a sua propriedade anti-inflamatórias e analgésicas, corroborando com o uso popular da planta. Né? Quem nunca fez aquela famosa afomentação quando está com algum tipo de desconforto muscular ou alguma outra questão que está sentindo ali e aquilo não ajudou? Passou uma pomada, passou a própria planta e ajudou aquela região a sentir menos desconforto. Mas a ciência também mostra e alerta que alguns riscos inadequados da planta, como o contato com feridas abertas, pode causar reações adversas. A pessoa teve um machucado ali e está com a perna aberta. Aí faz o uso da arnica, né? Comprime a arnica ali, faz uma pasta com a arnica e bota direto ali, a planta, né? Então bota ali e aí começa a ter reações alérgicas. Então a gente tem que observar que realmente as plantas medicinais podem ser muito importantes, mas elas também têm que ser utilizadas com cuidado. E a gente tem que ter algumas observações, né, que é em relação às plantas medicinais e a toda essa questão do tratamento convencional, que é sempre consultar um profissional de saúde, que é antes de iniciar qualquer tipo de tratamento, seja com plantas medicinais ou tratamento convencional mesmo, que o próprio médico vai passar, é ter essa conversa, perguntar, doutor, assim, ó, eu sei que o tratamento convencional com a medicação vai ser muito importante, mas eu queria uma coisa mais alternativa, eu posso tentar? Aí ele vai avaliar, olha, a gente pode tentar, quem sabe iniciamos os dois, se começar a ter muito problema, a gente diminui um ou diminui o outro, e vai fazendo algumas mudanças ao longo do tempo. Tem que saber que tem que ter uma dosagem correta, não é simplesmente pegar uma planta medicinal e sair utilizando ela a louco, né? Elas têm a questão de uma dosagem correta, uma quantidade de uso, senão elas podem ter efeito colateral. Tem que ter cuidado com a qualidade da planta que vai estar utilizando, né? Tem que ser de uma região de procedência adequada, procurar fontes confiáveis, evitar utilizar plantas que podem estar apresentando problemas, tudo isso vai ser importante. Cuidar com os efeitos colaterais, que algumas plantas podem estar causando reações alérgicas ou efeitos adversos, a interromper a utilização para depois passar a tentar de novo ou trocar essa planta por outra, né? E tem que ter um uso consciente. Lembrando que as plantas medicinais elas têm um benefício, que muitas vezes é comprovado, para melhorar esse tratamento de doenças tradicionais que a gente tem, como as doenças crônicas, mas que também esse uso da planta tem que ser equilibrado com a questão propriamente do uso da medicação tradicional, e se tiver algum tipo de problema, interromper o tratamento e conversar com o seu médico. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Ele tratou então que as plantas medicinais elas são um legado de sabedoria popular, e ao longo dos anos a ciência tem começado a validar muitos dos seus benefícios, né, representando uma rica tradição cultural, ao mesmo tempo oferecendo tratamentos que são mais alternativos para alguns problemas de saúde, mas muito importante é lembrar que o uso dessas plantas seja feito com responsabilidade, né, sempre buscando a orientação de um profissional de saúde e baseado nas evidências científicas disponíveis, né, procurando seu homeopata para tratar sobre uma questão que quer iniciar ali, procurando um médico para saber se o tratamento convencional pode ser atrelado a essa questão da homeopatia. Então isso vai ser extremamente importante. E a junção dessas duas sabedorias, a popular e a científica, surja para conseguir nos dar uma melhor qualidade de vida e um melhor tratamento para as condições de saúde que a gente tem. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.